Fala galera, beleza? Hoje estou de volta aqui com vocês para a gente falar um pouco do SQL Server. SQL Server é um dos bancos aí lá das antigas, dos cabelos brancos, que ainda permanece no mercado corporativo por ser um banco de dados escalável e parrudo e com capacidade de armazenamento de dados grande, seguro, etc. E lá vai todas as vantagens que esse banco tem a oferecer. Uma pesquisa rápida no Google aqui, ele já fala que o SQL Server é um sistema de gerenciamento de bancos de dados relacional desenvolvido pela Sybase em parceria com a Microsoft. Essa parceria durou até 1994, com o lançamento da versão Windows NT, e desde então a Microsoft mantém a manutenção do produto e vem fazendo toda essa evolução e lançamento do Manager Studio e do próprio SQL Server com várias versões, o Enterprise, o Express, etc. E no próprio site da Microsoft ele cita já algumas features com relação ao 2019. Então vou dar uma passada rápida com vocês aqui só para vocês verem a quantidade de features que tem só na versão 2019, sendo que a gente está falando do banco de dados aí com mais de 20 anos de idade. Virtualização dos dados e cluster de Big Data, banco de dados inteligente, processamento de consultas inteligente, banco de dados em memória, desempenho inteligente, monitoramento, experiência com o desenvolvedor. Vocês viram que a palavra inteligente está presente em bastante lugar. Suporte Unicode, extensões de linguagem, espacial, não sei do que se trata, mensagem de erro, segurança crítica, alta disponibilidade, grupos de disponibilidade, recuperação, operações retomáveis, opção de plataforma, Linux no caso, container com Docker, opções de instalação, serviço de Machine Learning do SQL Server, SQL Server Analysis Services, SQL Server Integration Service, Master Data Services, Server Report Service. Beleza. Bom, eles vão falar de coisas boas, né? Mas todo mundo sabe aí que o SQL Server, a principal desvantagem dele hoje é o custo. Então ele oferece aí para quem trabalha com ambiente corporativo e versões Enterprise que não sejam Express, o custo da licença é altíssimo. E um outro fator também que o banco de dados SQL não tem ficado aí nos top 5 é com relação aos bancos de dados não relacional. Tem optado bastante para o uso desses bancos por questão de licença principalmente e da fácil manutenção, que eu digo com relação a os dados não estarem, a estrutura de banco não está amarrada, não está tipada. Partindo agora para a questão do banco de dados em si. O Microsoft disponibiliza gratuitamente aí uma versão do seu gerenciador de banco de dados, que é o Management SQL Server Management Studio. A Microsoft disponibiliza para o pessoal aí de forma gratuita o seu sistema de gerenciamento de banco de dados, que é o Management Studio. E ele é bem fácil de usar, bem intuitivo, para quem já trabalha com algum tipo de banco de dados relacional, sabe que não tem segredo com relação a essa questão de criação de banco, tabela, sintaxe SQL. A criação de banco de dados é bem simples, você conectou no seu localhost que é criado o seu SQL Express, que é o que a gente está utilizando aqui para fins de estudos, botão direito, New Database, vocês vão informar o banco de dados, o nome do banco de dados, ele possui algumas informações em relação a tamanho de arquivo de log, etc. Cria o nosso banco de dados, botão direito, New Table, bem tranquilinho também, o nome da coluna, a tipagem tem uma infinidade de opções, você pode usar, permitir nulo, botão direito Primary Key, a parte de autoincremento, a gente habilita o Identity Specification, perdão, não tem como ser autoincremento se não for numérico. Habilitei o Identity, ele já fala que ele é incremental e de 1 em 1. Eu posso colocar de 2 em 2, de 3 em 3, etc. Fechando.
A gente vai criar uma tabelinha aí para atender o nossa POCzinha, modo design, ele volta para a estrutura. Então eu tenho aqui um ID, varchar de 50 posições, um campo nome, varchar de 50 posições. Ambos não permitem nulo. O meu nome é um auto-incremento, por ser varchar não tem uma primary key. O nosso ID é uma primary key e como é o varchar não tem auto-incremento. Beleza? A gente vai fazer uma query simples aqui. Select asterisco from clientes. Executou. Já possui dois dados, dois registros no banco de dados. Vamos dar uma olhada no código? Dessa vez eu fiz um pouco diferente com relação à injeção de dependência. Então eu não fiz o uso da injeção de dependência para a gente acessar nossa camada de repositório, para o pessoal ter uma ideia também de como é sem fazer o uso da injeção de dependência. Então nosso startup ficou limpo, não tem mais essa questão da injeção do repositório nem do contexto. O nosso contexto ele herda do DB Context ainda, só que agora ele tem o onConfiguring, que ele recebe um Options Builder, que por sua vez eu consigo dizer que eu vou fazer uso do SQL Server e eu estou passando chumbado aqui mesmo a nossa Connection String, que é o nome do servidor, o nome do banco de dados. Trusted Connection quer dizer que eu vou fazer o uso de autenticação do próprio Windows. Meu repositório eu tenho a interface, onde eu implemento todos esses métodos, listar, excluir, atualizar, selecionar. Minha classe concreta, eu herdo do meu repositório, minha interface, e eu preciso implementar todos esses métodos aqui. No meu consultor eu crio uma nova instância do meu contexto, onde eu consigo executar o listar, contexto set cliente, persistir, contexto clientes, adicionando, comitei, atualizar, contexto update, passa o objeto cliente alterado, contexto comitar, clients remove, contexto clients find, então eu estou obtendo o meu objeto que vai ser removido, contexto save changes, que é o meu commit. Selecionar, contexto set clientes, first, primeiro ou nenhum, ID igual a ID. Vamos lá para o create. A parte de HTML é conforme estão nos outros projetos. Tem o meu formulário do tipo post, botão submit, quando é acionado ele envia o que está presente nos meus inputs para o meu back-end, que é a minha controller, desde que ele esteja tipado como objeto cliente. Nesse caso é esse objeto com essa notation de bind property. No meu construtor agora eu ainda recebo o logger por injeção, porém o meu repositório agora eu crio uma nova instância. Criando uma nova instância, o resto continua da mesma forma. Repositório.persistir, passa o objeto cliente. E a diferença agora é que eu dei uma reforçada na questão de dispose do objeto, para garantir que esse objeto não fique moscando na memória RAM da sua máquina. Então eu implemento aí o iDisposable. E no iDisposable eu criei aqui, para não ficar muito extenso, eu criei o método chamado dispose, uma sobrecarga, né? E ele vai receber como parâmetro um booleano que vai dizer se é para fazer dispose do objeto ou não. E uma outra propriedade, uma variável, que vai dizer se o objeto já foi feito o dispose dele ou não. Então aqui eu tenho um if que indica ainda não foi feito o dispose do seu objeto? Não. É para fazer? É. Então eu seto ele para null. E atribuo o disposed, que tipo, já foi feito. Então se acontecer de chamar de novo, já não vai dar problema, porque esse objeto já foi liberado da memória. E passando a execução do dispose, eu forcei aqui a questão do garbage collector, que é o suppress finalize. Então ele realmente, já que ele foi marcado para ser excluído, o garbage collector vai passando e rapando o gato dali. O delete, a mesma coisa. No meu get eu recebo um ID, eu mando excluir esse ID, então apaga para mim esse cara aí. No edit, a mesma coisa. O meu onGet eu recebo o meu cliente para exibir no input da tela para ser alterado.
E na volta para o back-end, eu pego esse objeto que foi manipulado e mando atualizar, que é aquele método atualizar do contexto. Minha página principal, sem muito segredo, o meu onGet, ele recebe uma lista de clientes e ele tem uma navegação através do for each na tela que garante que para cada linha da minha tabela eu vou exibir o registro que for armazenado no banco de dados. E as ações de delete e edit através dos nossos atributos ASP_page, que funciona como se fosse um redirect. Bora rodar? Olha que beleza, a gente já carregou as duas informações que estavam no banco de dados. A gente vai limpar tudo para garantir que não tem maracutaia no nosso código. Ok, excluído. Vamos inserir um novo. Teste SQL. Wow. Wow? Não, wow. Wow. Isso. Sucesso. Voltei. Tá aí o nosso guide e nossa mensagem. Edição. Na verdade é SQL Server. Melhorou, hein? Sucesso. Beleza, vamos criar mais um novo aqui. Teste. Ok. Beleza, funcionando um sucesso, rapidão. O SQL ele é bastante condenado aí por questão de performance, mas é questão de você criar uma estrutura e criar os índices e relacionar corretamente. É aprendizado, não adianta. Se você vai trabalhar com qualquer tipo de tecnologia, se você não tem total domínio, com certeza alguma coisa vai pecar. E no caso do SQL Server, se você não tem domínio do banco de dados SQL Server, saber fazer a criação dos índices, saber fazer o equilíbrio do código com o uso de procedure, view, trigger, relacionamentos em grandes queries com subqueries, fazer o uso, evitar o uso de cursor, evitar algumas rotinas que deixam sua consulta pesada. É um banco de dados excelente aí para se trabalhar e até para pequenas soluções aí, com até mesmo o uso do banco de dados SQL Express para coisas pequenas. Ele tem uma limitação aí de 10 GB, se não me engano. Mas é isso. SQL Server, ok, finalizado. Valeu pessoal, até a próxima.